Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos, às lições da Escola Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 5, de 4 de fevereiro de 2024, da revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Conforme tenho considerado, essa revista é um verdadeiro curso de eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. A missão da Igreja de Cristo é o título da lição de hoje. Texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura diária que se encontra na descrição. Segunda, a igreja e a proclamação das boas novas. Na terça, a igreja e o discipulado. Na quarta, a igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino. Na quinta, a igreja como uma comunidade edificadora. Na sexta, a igreja vivendo o amor fraternal. E a leitura de sábado, a igreja como uma comunidade solidária. As referências, como eu disse, estão na descrição do vídeo. Leitura bíblica em classe. Os textos de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. O texto bíblico diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Leitura de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Objetivos da lição número 1. Refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Número 2, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Número 3, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína.
Interessante esse item 3, a comunhão fraternal, o amor entre os irmãos e a atuação social, a igreja influenciando na sociedade. Veremos na lição por meio de obras sociais. Motivação. Através dos séculos, a história da igreja cristã foi marcada por extraordinários testemunhos de fé, superações e vitórias na proclamação do reino de Deus aos perdidos. Entretanto, no Antigo Testamento, vemos um rastro de fracassos e falhas trágicas de uma nação que se desviava dos propósitos do Altíssimo. Estamos falando de Israel. Assim como Asaf, no Salmo 78, conclama o povo escolhido a uma autoanálise a fim de manter-se fiel ao Senhor e não mais desviar-se de seus santos propósitos, que esta lição seja um convite do Espírito Santo a fazermos o mesmo enquanto Igreja de Cristo. Devemos também fazer uma autoanálise para que nós possamos nos manter fiéis a Deus e não nos desviarmos do seu caminho. Devemos permanecer firmes ao propósito para o qual fomos chamados. Deus nos chamou para 2 propósitos: uma vida de adoração, uma vida com Deus, uma vida de relacionamento e uma vida de serviço. Deus quer que nós sejamos adoradores e servidores. Foi para isso que Ele nos chamou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa o seu país em outro país e exerce diversas funções ali, até mesmo com certa autoridade. Assim também nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do reino do céu, e Deus nos deu autoridade para levar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação. Aplicação. Enquanto igreja, representamos Cristo na terra. Somos peregrinos com uma missão. Avancemos nela dia a dia, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até que o evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então venha o fim. Até que chegará o fim. Mas nós temos a missão de levar o evangelho, a boa nova da salvação em Jesus Cristo. Amém? Evangelho do grego significa boa nova, boa notícia. Na Bíblia nós temos o Evangelho da salvação, nós temos a boa nova da salvação. Tanto é que os anjos disseram para os pastores: eis que vos trago boas novas, boas notícias. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, e que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a boa nova da salvação. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Iniciando a leitura da matéria, da lição, a palavra-chave é grande comissão. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a grande comissão que o Senhor nos deu. Comentário, introdução. Nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Como consequência dessa realidade, veremos que a Igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Interessante considerar que Jesus ele não veio fundar uma religião.
Jesus, ele fundou a igreja, mas ele não veio fundar uma religião. Ah, Jesus é o fundador do cristianismo. Não. Com o passar do tempo, né, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia, e ali nós vemos Antioquia da Síria, né? E ali nós vemos que começou a pegar esse nome de cristão. Então, cristianismo era o conjunto de ensinos que os cristãos pregavam. Aí começou a pegar essa característica, né, essa roupagem de religião, o cristianismo. Mas a mensagem do cristianismo é a salvação em Jesus Cristo. Apresentamos Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. O querigma do cristianismo, né? Querigma é mensagem. A mensagem do cristianismo é apresentar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Item 1, pregação e instrução. Número 1, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerisou, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. O sentido é de um arauto que proclama algo. Arauto era aquela pessoa que saía anunciando: o rei está chegando, abram caminho, o rei está passando. Aquele ali é o arauto. Ele estava preparando o caminho para o rei passar, né? Por isso que João Batista foi o arauto do Senhor. Por quê? João Batista veio preparar o caminho para Jesus, né? Veio preparando o povo para receber Jesus. Eis que após mim virá um que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Quer dizer, ele já estava preparando o povo. Opa, depois de João Batista vem alguém maior do que ele. Então é nesse sentido que é o arauto. O sentido de arauto é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento, o verbo querisso, que é proclamar, pregar. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. 1.2. Objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão na igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Item 3. Discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Quando nós pregamos, estamos levando a palavra para quem está fora. Mas quando nós discipulamos, nós ensinamos aquelas pessoas que nós ganhamos para Jesus, agora precisam ser discipuladas. Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. O verbo discipular, do grego, mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, matetes, ocorre 261 vezes.
O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão, ide ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. O que é um discípulo? É alguém capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele foi, preparou os seus discípulos e depois os enviou. Aqui nós temos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, essa referência não está na lição, mas eu trouxe para enriquecer. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo fala assim para Timóteo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Esse, para mim, é o versículo referência do discipulado. E é fácil gravar, né? 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Quer dizer, Timóteo, confia a homens fiéis o que eu te ensinei, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Timóteo ensinou para esses homens fiéis, e esses homens fiéis ensinariam a outros. É isso que é o discípulo. Ele vai, ele aprende. Hoje os irmãos estão aprendendo, amanhã os irmãos vão ensinar. Mas para que a gente possa ensinar, é necessário que a gente, primeiro, aprenda. É por isso que a pessoa precisa estudar, precisa fazer estudo bíblico, fazer um seminário, ir para a escola dominical. Como eu falei, é um curso de eclesiologia, essa revista, para que você possa ter bagagem para você ensinar. Porque às vezes a pessoa hoje, a pessoa assim, um sujeito indeterminado, né, qualquer pessoa assim, a pessoa ela quer o microfone, ela quer o microfone para poder falar, para poder pregar, mas ela não estuda, ela não se capacita, ela não se habilita. É preciso estudar. Se você quer ensinar, você tem que aprender. Se você quer pregar, você tem que estudar, você tem que aprender, para você levar a sã doutrina da palavra de Deus. Sinopse 1. A igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado, em palavras e ações. A grande comissão da Igreja de Cristo. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler. A Igreja cristã tem a solene obrigação de fazer o seguinte. Número 1. Apresentar a Cristo de forma viva, clara, eficaz e persuasiva ao mundo e ao indivíduo como Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo e futuro juiz da humanidade. Número 2, guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, a fim de que possam experimentar perdão dos pecados e renovação de vida. O homem deve nascer novamente, se quiser herdar vida eterna e amizade eterna com Deus. Ele precisa experimentar o novo nascimento, ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Número 3, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os em igrejas atuantes. O companheirismo constitui uma parte vital da vida cristã. Número 4, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios e nas práticas da vida, amizade e serviço cristão, ensinando-os a observar todas as coisas.
Isso é instrução, a criação de discípulos cristãos, a cristianização do indivíduo. Número 5, treiná-los a viver no Espírito Santo, já que a vida cristã contém exigências e ideais sobrenaturais. Ela só pode ser vivida através de uma confiança plena no Espírito Santo. Se as lições não forem aprendidas cedo, a vida cristã fica cercada de frustração e torpor. Torpor é indiferença, apatia, prostração. A apatia instala-se ou as pessoas acomodam-se a uma vida cristã anormal. Essa é a tragédia de inumeráveis cristãos que nem mesmo esperam concretizar os ideais bíblicos. Aqui, irmãos, queria fazer uma breve consideração. Eu já compartilhei isso em outros momentos aqui no nosso trabalho. Eu vou compartilhar, acho que a primeira vez aqui nessa sessão da escola dominical que eu compartilho. Por que eu defendo o cristianismo, né? Fazer a apologética do cristianismo. O cristianismo é a única religião, vamos assim dizer, é a única religião que apresenta um Salvador. Nenhuma outra religião apresenta um Salvador, só o cristianismo. É a única religião que apresenta o perdão dos pecados, que te oferece perdão de pecados. Te apresenta um Salvador, te oferece o perdão dos pecados em Jesus. E, muito interessante também, o homem, na religião, o homem vai em busca de Deus. No cristianismo, Deus veio em busca do homem. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Deus veio em busca do homem. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. O cristianismo me apresenta uma salvação em Jesus Cristo e ele me apresenta o perdão dos pecados. Então eu acho que é a razão mais do que o suficiente para eu seguir o que o cristianismo nos ensina, que é um Deus que veio em busca do homem para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Número 2, adoração e edificação. 2.1. Uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. É interessante, né? Latreia, adorar. Latreia, adorar. Aí você analisa a palavra idolatria. Seria idolatreia, né? Idolatreia. Idolatreia é o quê? Idolatria. Idolatria é adorar a ídolos. Então aí você já começa a perceber até mesmo que essa palavra idolatria, ela tem uma influência no nosso idioma, ela tem uma influência do grego. Idolatria, como se estivesse falando idolatreia. Latreia é adorar a Deus, adorar a ídolos, né? Então, idolatria é uma idolatreia, é adorar a ídolos. Já que a palavra latreia significa adorar, idolatreia seria adorar a ídolos. Idolatria. Aí você vê que há uma semelhança, né, entre os termos, no português e no grego. É a influência do grego no nosso idioma. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. No grego neotestamentário, essa palavra, o culto racional, está latreia. Essa palavra foi traduzida por culto. O que nós lemos culto, lá no grego bíblico está latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. 2.2. Uma igreja edificadora. Aqui nós falamos, né? Adoração e edificação, que é o título do item 2. A adoração nós já falamos, uma comunidade adoradora, e agora uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, em Mateus capítulo 7, versículo 24. E no segundo sentido, em Efésios 4:12, e também como casa edificada no segundo sentido, em Efésios 4:12. Então, aqui ele está falando, no primeiro sentido, em Mateus capítulo 7, 24, é a casa mesmo, edificada, é a casa física. E em Efésios 4:12 já está dando uma ideia de uma casa espiritual. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Sinopse 2. A genuína adoração e edificação mútua é o fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Item 3. Comunhão e socialização. Número 1. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde os seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Número 2, a unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna, quer dizer, das igrejas de hoje, está justamente na quebra de comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. É aquela questão que nós já consideramos aqui, a questão de viver em unidade, né? Que unidade é mais profundo do que união. Unidade é você ter um objetivo em comum, e o nosso objetivo em comum é Jesus, e nós temos também um relacionamento, temos empatia, é um ajudando o outro, é um amando o outro, amai-vos uns aos outros, suportando um ao outro em amor, né? Esse suportar, conforme eu falei, não é suportar no sentido de tolerar, é suportar no sentido de ser suporte, de ser apoio ao irmão. Item 3, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo,
possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Contributiva é de contribuir, né? É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, capítulo 12, versículo 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. É comum ter a visão, né? As igrejas têm a visão da obra social e ali, por meio da obra social, estende a mão procurando atender a alguma necessidade dos irmãos e das pessoas de um modo geral. Sinopse 3. O amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja, como expressão de fé na esfera pública. É o fruto, né, irmãos? É o fruto, são as boas obras, é o fruto. Tudo isso que glorifica a Deus. Amém? O papel social da igreja. O nosso próximo é uma pessoa, um ser humano, criado por Deus. E Deus não o criou como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente a sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos preocupar-nos exclusivamente com o seu bem-estar físico, nem tampouco com um corpo-alma em isolamento, para que pudéssemos preocupar-nos com ele somente como um indivíduo, sem nos preocupar com a sociedade em que ele vive. Não, Deus fez o homem um ser espiritual, físico e social. Como ser humano, o nosso próximo pode ser definido como um corpo-alma em sociedade. Portanto, a obrigação de amar o nosso próximo nunca pode ser reduzida para somente uma parte dele. Não é somente ajudá-lo nas necessidades físicas, mas também nas necessidades espirituais e envolvê-lo em sociedade. Ele é um corpo-alma em sociedade. Se amarmos o nosso próximo como Deus o amou, o que é um mandamento para nós, então inevitavelmente estaremos preocupados com seu bem-estar total, o bem-estar do seu corpo, da sua alma e da sua sociedade. E seria interessante, né? Nós sabemos que existem vários grupos sociais. A família, né? É o primeiro grupo social, é a célula da sociedade, né? Tem a família, a igreja também é um grupo social, a escola, o trabalho são grupos sociais, o clube também é um grupo social. Mas então a gente pode dizer aqui, trazer essa pessoa para viver em sociedade na igreja, nós também estaríamos auxiliando a vida social dessa pessoa, e que muitas vezes é uma pessoa tão destruída, uma pessoa sem esperança, muitas vezes uma pessoa que está querendo sair das drogas, está querendo sair dos vícios e está vivendo em miséria, e está desempregada e não tem o que comer em casa, e a igreja vai ajudar a família, e a igreja traz essa pessoa, traz essa família para o seu convívio social, e essa pessoa começa a se sentir amada, amparada, e aí ela começa a estar ali no meio da igreja. Então é mais ou menos esse o plano que Deus tem para nós, amém? Atuarmos no social, no físico e na alma, né? E no emocional da pessoa. Continuando a leitura. É verdade que o Senhor Jesus ressurreto deixou a grande comissão para a sua igreja: pregar, evangelizar e fazer discípulo. Essa é a grande comissão: pregar, evangelizar e fazer discípulo. E esta comissão é ainda a obrigação da igreja.
Mas a comissão não invalida o mandamento, como se amarás o teu próximo tivesse sido substituído por pregarás o evangelho. Temos que pregar o evangelho e amar o próximo. Nem tampouco reinterpreta amor ao próximo em termos exclusivamente evangelísticos. Eu estou entendendo esse comentário aqui na seguinte perspectiva. A gente vai, visita uma família está com dificuldades de alimentação, e faz 2 horas de culto lá e vai embora. Não preocupa se aquela família precisa de uma cesta básica, não se preocupa se aquela família, de repente, tem alguém ali precisando de um remédio, de alguma ajuda, o gás acabou, tá usando o fogão a lenha, não, vamos juntar aqui, vamos comprar um gás para essa família, vamos dar um apoio, e eles começam a se sentir amado, apoiado, não é exclusivamente evangelizar só. Você levar o espiritual, mas levar o material também. Caso haja essa necessidade do material, muitas vezes a família tem todas as condições e só está mesmo com aqueles problemas espirituais e também merece a mesma atenção. Amém? Conclusão. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. É o que eu gosto de dizer. A palavra mundo, ela tem alguns significados. Um dos significados da palavra mundo é multidão. Quando os fariseus falaram assim, olha lá Jesus, está todo mundo indo atrás deles. Todo mundo era a multidão que estava ali. O mundo pode ser a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo é a humanidade. Agora, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, é a sociedade corrompida, é aquela sociedade que não está interessada nos princípios de Deus. E tem o mundo como universo. Lá em Atos capítulo 17, Paulo disse que Deus fez o mundo, né? Esse mundo aí é o planeta e também pode ser interpretado em algum versículo bíblico como o universo. Então aqui, porque ele disse aqui, ó, como sal ela salgará o mundo com a mensagem da cruz. Que mundo? Ele mesmo diz, em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Que mundo que é esse aqui? É a sociedade corrompida, a sociedade que não está ligada nas coisas de Deus, não se interessa pelas coisas de Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, à humanidade perdida, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual foi chamada. Revisando o conteúdo, 5 perguntinhas rápidas e a resposta. Como é exercida a missão da igreja? Por meio da pregação do evangelho, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Número 2, qual é o sentido do substantivo discípulo? O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. 3. O que é adoração? No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 10. Só lembrando, né, irmãos, nós fomos chamados para sermos adoradores e servidores. Amém? Número 4. Qual é o sentido da palavra comunhão? O seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Aquela comunhão mais profunda, vivendo em unidade. Como eu considerei, unidade é mais profundo do que união. União é quando tem um objetivo em comum. Atingiu aquele objetivo em comum, cada um vai para um lado. Unidade não. Unidade está envolvido o sentimento, a empatia, um sentido, a dor do outro, a questão de suportar um ao outro em amor, de amar-vos uns aos outros, viver em unidade. E número 5, o que a igreja não pode esquecer para exercer sua fé de maneira bíblica? Para exercer sua fé de maneira bíblica, a igreja não pode esquecer dos mais carentes, que nós consideramos aqui.
Caso a família tenha necessidades, né? É importante estender a mão. Essas perguntinhas e alguns comentários aqui, irmãos, estarão na descrição do vídeo, assim como o texto áureo, a verdade prática e a leitura diária. E assim nós terminamos mais uma aula. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Não se esqueça, essa revista tem sido e será um profundo curso de eclesiologia, o estudo da igreja. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.